que se encontra aqui no livro do Jó, capítulo 34, versículo 11, que nos diz assim: porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Porque, segundo a obra do homem, ele se paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Essa mensagem nos vai dizer o seguinte: quero deixar para reflexão a seguinte pergunta: você acha que o dilúvio foi uma ação injusta de Deus? Você acha que o dilúvio foi uma ação injusta de Deus? Vejamos que a Bíblia não vai dizer a resposta. Vejamos, a terra não era mais o paraíso perfeito que Deus planejara. É assustador ver a rapidez com que as pessoas se esqueceram de Deus. Em todo o mundo, apenas um homem e sua família ainda adoravam a Deus. Este homem era Noé, por causa de sua fidelidade e obediência a Deus. Este homem, Deus o salvou, e também a sua família, do grande dilúvio que destruiu cada ser humano da terra. Esta parte nos mostra quanto Deus odeia o pecado e julga os que nele se deleitam. Deus odeia o pecado e julga aqueles que se deleitam, que gostam, que praticam com prazer o pecado. Então a Bíblia não vai dizer que Deus, ele deu chance ao povo se arrepender. Noé, Deus deu uma missão: construa a arca e prega minha palavra, para que o povo pudesse se arrepender e se arrepender de seus maus caminhos, das suas maldades e violência, que estava cada dia de mal a pior. O povo não quis, o povo não acreditou, o povo desobedeceu e continuou desobedecendo a Deus. Mas Noé estava construindo e dando a chance ao povo se arrepender. Por meio de Noé, o Senhor avisou as pessoas sobre o que estava por vir. Elas perderam a oportunidade de se salvar por causa da sua falta de fé e da desobediência a Deus. Elas perderam a oportunidade de se salvar. Deus está dando nesse momento a oportunidade para todos que se arrependerem dos seus maus caminhos, para ser salvo também. Noé, Deus deu a missão, e na missão que Deus deu para construir a arca, também outra missão de pregar a palavra. Noé estava sendo instruído por Deus para dar oportunidade à humanidade se salvar daquele dilúvio que estava por vir. E Noé obedeceu a Deus, a sua família estava obedecendo também. Então ele entrou na arca juntamente com a sua família e foi grande a destruição. Mas Noé obedeceu, foi obediente, teve fé em Deus e foi salvo diante da situação que aparentemente não iria acontecer, porque era escassez, era difícil chuva naquele tempo. Mas ele tinha fé em Deus. O que Deus determinava na vida deles que ia fazer, eles acreditavam que Deus era fiel
e poderoso para cumprir e zelar pela sua palavra. Hoje, em dias, a mesma palavra de Deus está sendo pregada através do Evangelho. A oportunidade está sendo dada. E para tudo tem um tempo, uma validade nesta vida. Noé teve aquele tempo de construir aquela arca. Noé teve o tempo de sair daquela arca. E Noé agradeceu a Deus pela salvação da sua família. Depois de 5 meses, a arca parou no cume de um monte. Com o passar dos dias, Noé e a sua família começaram a ver o cume de outras montanhas também. Então ele soltou um corvo, mas o pássaro não achou lugar para pousar e voltou para a arca. Depois, para ver se a água tinha baixado, soltou uma pomba, mas ela também voltou. Porém, quando Noé a soltou pela segunda vez, ela voltou com um ramo de oliveira em seu bico. Logo Noé percebeu com alegria que as águas haviam baixado. Por fim, ele soltou a pomba uma terceira vez, mas dessa vez a ave não voltou e encontrou um lugar seco para ficar e não retornou mais. Então Deus disse a Noé para sair. E assim, depois de aproximadamente 1 ano e 10 dias, desde quando começou o dilúvio, a porta foi novamente aberta e todos puderam sair. Noé então construiu um altar para agradecer a Deus por ter salvo a sua família. Depois dos 40 dias, 40 noites do dilúvio, depois de 1 ano e 10 dias, aproximadamente, Noé sai da arca. A prova é essa que Deus cuida e zela dos seus. E Deus está dando tempo e oportunidade também. Deus cumpriu a sua palavra, zelou pela sua palavra e salvou Noé e sua família. E era para todos, mas nem todos aceitou, porque estavam vivendo no prazer da satisfação da carne, do lazer da vida, e se esquecendo que a nossa vida é passageira e hão de prestar conta a Deus naquele grandioso dia. E Deus está dando também a oportunidade nesse século presente a todos aqueles que obedecer a sua palavra. A sua palavra está no mundo ainda. A porta da salvação está aberta. Assim como Deus deu o tempo para o povo se arrepender, Deus deu tempo para Noé sair da arca. Ou seja, para todas as coisas há um tempo. E o tempo está próximo. A vinda do Senhor está próximo. Será que essa vida que você leva de prazer, de satisfação, de pecado, vale a pena? Pois Deus, ele condena toda a prática do pecado. Mas Deus, ele ama aquele que anda na justiça e retidão, daqueles que meditam na sua palavra, como está escrito no Salmo versículo 1, do bem-aventurado, aquele que medita na palavra do Senhor. Então é este bem-aventurado que Deus quer de cada um de nós, porque o tempo está próximo, tudo evidentemente está pronto a acontecer, aquele grande e maravilhoso dia da volta de Cristo. E a pergunta foi qual? Você acha que o dilúvio foi uma ação injusta de Deus? Não, provavelmente não, porque a palavra do Senhor nos vai dizer em Jó 34, versículo 11: porque segundo a obra do homem ele se paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Qual o caminho que você está andando? Qual o caminho que você está trilhando? O que é que há de achar no fim desse caminho? Salvação eterna ou condenação eterna? O prazer pode ser aparentemente agradável, mas tem um final trágico. Agrade-te ao Senhor, que Ele só tem o melhor para você, que é a vida eterna. Deus te abençoe, em nome de Jesus.